Fala, time! Sejam todos muito bem-vindos ao Abcast. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com a amigo que é empreendedor, porque a gente vai ter muito conteúdo de valor no dia de hoje. Fica um agradecimento também à SMK, que nos proporciona toda essa estrutura que vocês estão vendo, uma estrutura que nós não temos na região metropolitana de Porto Alegre. O único lugar que tem aqui é na SMK. Então, se você quer gravar um curso, um podcast, esse aqui é o lugar perfeito para isso, tá? Então, se você não conhece, segue lá na rede social, SMK Estudo Digital, que não vai se arrepender. Mas hoje eu tô aqui com ela, uma jovem empreendedora da cidade de São Leopoldo, um sucesso nas redes sociais. Seja muito bem-vinda, Marina. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite, Abi. E vamos lá, vamos bater papo. A gente quer conhecer um pouquinho da tua história, entender um pouquinho como que nasceu a tua loja, né? Quem é a Marina. Vai sair muita coisa boa aqui hoje, tá, gente? Mas, Marina, me conta um pouquinho, cara. Tu já tá empreendendo há quanto tempo? Tu é de onde? Né? Como é que surgiu essa loja? Me conta um pouquinho sobre isso. Então, Abi, eu sou de São Leopoldo, né? Desde criança, assim, eu sempre gostei muito desse negócio de loja, sempre viajava com os meus pais, então eu via bastante empreendimentos, coisas de maquiagens, que sempre me chamou muito a atenção. E com os meus 11 a 12 anos, assim, eu comecei já a vender revistinhas de cosméticos, como Avon, Natura, Rinodê, Mary Kay, Boticário, né? Tudo que dava. Tudo que dava. E eu sempre gostei muito de vender, de conversar com as clientes. Eu ia na casa, né? Então, às vezes eu ficava lá horas e horas conversando, tomando chimarrão e vendendo. E esse sonho foi crescendo cada vez mais. E eu sempre senti que em algum momento eu iria ter o meu negócio próprio, um ponto físico, né? E deixa eu te perguntar, então, essa tua jornada com empreendedorismo, tipo, rolou lá desde criança, desde muito nova. Desde criança. Mas isso com incentivo dos pais, tu já vem numa família de empreendedores? Ou não? Foi um negócio que aflorou em ti mesmo, assim? Então, a minha mãe, ela sempre foi professora. E o meu pai, ele já trabalhava com vendas, né? Uhum. Mas ele visitava os lugares e fazia vendas. E eu sempre gostei de vender, mas então, como eu era muito nova, eu ainda não tinha a idade, né, enfim, pra vender. E a minha mãe pegou, então, no cadastro dela, né, deu o nome, mas eu que ficava responsável por tudo, desde a parte de cobrar, de pagar, quanto também de vender. E como é que era, assim, tipo, tu ia na casa da vizinhança ali, as amigas da tua mãe, e a galera comprava, mas eles compravam de pena ou porque tu era boa? O que tu acha? Eu acho que porque eu era boa, porque eles sempre perguntavam muito sobre os produtos, então eu sempre pesquisava, sempre, né, e tentava entender bastante dos produtos pra vender e auxiliando ali, né, e buscando no que cada pessoa tinha de necessidade. Tu consegue lembrar, assim, como é que tu te organizava? Tipo assim, como é que tu fazia? Na época eu usava um caderno, né? Eu fazia tudo anotado ali no papel mesmo, mas eu tinha todo o controle, né? Às vezes as clientes também queriam parcelar, então na época eu não tinha máquina de cartão, então às vezes eu parcelava ali tudo e tinha tudo anotadinho sempre. A minha mãe também vendia no colégio pra mim, né? Onde ela trabalhava, e eu vendia ali na Redondeza pras clientes, pessoas da família, enfim. Onde eu tava, as revistas estavam comigo, né? Até no colégio onde eu estudava, eu também levava. Hoje até eu trabalho dentro de um salão, né? E tem pessoas que estudaram comigo, que estão lá hoje e falam, nossa, tu desde sempre, porque realmente... Tu estudava onde? Nesse período aí? Eu estudei no Otília, né? No ensino fundamental, e depois no ensino médio eu estudei no Pedrinho. Até então, como eu via minha mãe sendo professora, eu também tinha, assim, um sonho de ser professora, né? Então, no Pedrinho eu cursava magistério, né? Eu fui por esse lado, até cursei 2 cadeiras também de pedagogia, mas depois eu vi que realmente o meu sonho era ter meu negócio, que eu não iria conseguir ganhar tanto igual eu poderia ganhar tendo meu próprio negócio. E tu estuda hoje, não? Como é que é? Hoje eu faço faculdade na Unicinos, eu curso gestão comercial. Legal, legal. E se formando, não? Como é que tá aqui? Que estágio tá já? Então, eu tô no 5º semestre. Eu já vou finalizar esse ano mesmo, né? Acredito que início do ano que vem já tem formatura. E essa ideia de, tipo, de fazer gestão comercial foi por conta da loja ou tu nem tinha loja quando tu começou a estudar? Foi por conta da loja. Na verdade, eu já tinha essa vontade, né? E aí, como eu gerenciava o salão, né? O Estúdio M ali, eu já tava em andamento a loja.
E aí eu comecei a partir disso, querendo entender um pouco mais, porque só a experiência que eu tinha ali, eu achava que eu queria mais, sabe? Vamos voltar um pouquinho. Tu era criança, tava vendendo ali Avon, Natura, Rinodê. Aí chegou ali na adolescência, tu começou a trabalhar? Ou tu seguiu trabalhando com os cosméticos? Como é que era isso? Então, eu, desde os 11 para 12 anos ali, eu já vendia as revistinhas. E com 16 anos, quando eu entrei no ensino médio, eu sempre tinha determinado que quando eu entrasse no ensino médio, eu queria começar a trabalhar. Aí, no meu primeiro ano de ensino médio, eu fiz Senai, onde era um curso remunerado, né? Uhum. E depois de então, logo que eu finalizei esse curso, que foi um ano, eu queria trabalhar, enfim, num lugar. E aí eu fui mandando currículos, né? E na época eu lembro que o Estúdio M me respondeu. E eu fiquei muito feliz tipo... Que Pô, eu Estúdio sempre M. eu sempre vi, nossa, o Estúdio M, né? E aí eles me responderam na época, perguntando em que setor que eu tinha interesse. E aí eu, logo em seguida, já marquei uma reunião, né? E aí foi lá onde eu conheci o Márcio, que é o proprietário. E aí eu entrei no salão auxiliando ele, né? Então eu fiquei uma parte ali. Só que eu estava fazendo aquilo, mas eu sentia que não era aquilo que eu gostava, sabe? Entendi. E aí eu fui continuando ali, mas eu já tava, tipo, querendo pensar em fazer outra coisa. Porque aquilo ali não era algo que eu gostava, assim, não me identificava. E aí, com o passar do tempo, eu havia falado pra ele que eu teria interesse em trabalhar na recepção. E aí, acho que deu uns 2, 3 meses eu auxiliando ele já me chamou e me ofereceu, né, pra trabalhar na recepção. Aí eu comecei trabalhando na recepção e eu sempre fui uma pessoa que, se eu posso fazer mais, eu vou fazer, sabe? Posso estar ganhando o mesmo valor, mas não vou estar... Eu quero mais, sabe? Legal. E aí, sempre fui muito atenciosa, assim, com as clientes, com todo mundo. E ele foi notando isso, né? Notando que, além de eu trabalhar na recepção, eu era uma pessoa que ele podia confiar, enfim. E isso foi abrindo outras oportunidades, né? Então, ele me convidou para auxiliar na gerência, que a gerência já tinha... No tempo era a Letícia, né? Gerente. E aí, como ela não estava dando conta, que era muita coisa... Ele me convidou pra auxiliar ela na gerência, e aí eu fui. Isso com que idade? Isso eu tinha uns 16 anos. Uau! Foi bem... Logo que eu entrei, assim, eu já fiquei uns 2, 3 meses auxiliando, aí eu fui pra recepção. Ele já percebeu tua desenvoltura e... E logo já me convidou, né, enfim, pra ser gerente do salão. Auxiliar na gerência ali. Aí eu comecei auxiliando. Daí depois a menina que era gerente quis sair, né, do salão. E aí eu virei gerente do salão. E com 16? Isso eu já tinha uns quase 18, assim, sabe? Ah, legal, legal. Fiquei um tempo ali aprendendo com ela também, enfim, né? E aí, com 18 anos, 17, assim, eu... E como é que foi, tipo, no teu caso? Tá? Depois até posso contar um pouquinho do meu caso, porque eu também assumi a gestão muito cedo, mas no teu caso, como é que foi a aceitação das pessoas de ser gerenciada por alguém mais nova? Chegou a ter esse tipo de preconceito, assim, ou não? Tu tirou de boa, assim, foi de letra? Então, com a galera do salão, assim, sempre foi muito tranquilo, porque a gente sempre se deu super bem, sabe? E eles também, assim como o Márcio, eles também viam em mim que, embora eu era nova, eu tinha uma cabeça boa pra lidar com tudo, assim, sabe? Legal. Então, muitas vezes as pessoas vinham conversar comigo, às vezes até assuntos que elas não conseguiriam se abrir com o próprio proprietário, sabe? Então, além de gerente, às vezes a gente também era um pouquinho psicóloga. Psicóloga, assim. legal. E foi bem tranquilo, assim, esse quesito da galera do salão em si, né? Mas eu noto que as pessoas, às vezes, que vinham oferecer algum serviço, isso, que aí quando chegava a gerente, ficava tipo, nossa, ela que é gerente tão nova, né? Tipo, porque apesar de eu ser nova, eu ainda aparento muitas vezes ser mais nova do que eu sou, né? Então, eu noto que algumas pessoas, assim, mas nas conversas as pessoas sempre viam que... E levavam mais a sério, assim. E o que tu sentiu de dificuldade, assim, nessa... Pô, iniciei a gestão, tá? De um salão, pô, que é referência na minha cidade. Tipo assim, não é qualquer salão, não, salão no meu bairro. Quer dizer, como uma referência na minha cidade. O que tu sentiu de dificuldade? Chegou a notar ou, tipo assim... Cara, foi tão natural o que eu fui fazendo?
Então, era uma adrenalina, assim, um frio na barriga, né? Mas eu acho que isso é muito bom, a gente sentir isso, porque se não tem desafio, a gente não cresce, né? Exatamente. Então, eu aprendi muito. Hoje, muitas coisas que eu tenho na loja, eu já vivi antes, então eu já penso de forma, enfim, diferente, eu tenho aquela experiência, né? E eu acho que isso agregou muito pro meu currículo profissional, assim, né? E eu sou muito grata também por ter tido essa oportunidade toda, né? Então, hoje, muito do que existe na Marina Store, na tua loja, é fruto do que tu vivenciou na gestão dentro do Estúdio M, ou não? Tu deu mais a tua cara? Na loja eu dei mais minha cara, né? Porque no salão, embora eu era gerente, não era eu que tomava as decisões, né? Perfeito. O proprietário que toma as decisões. Então, eu ficava naquele meio de campo do que ele decidia e do que eu precisava executar, né? E hoje na minha loja, eu vejo o que eu acho que é bom, o que eu acho que não é tão bom e o que eu posso fazer de diferente, né? E como que surgiu, então, a Marina Store? Pô, muito nova, gerente de um salão que é referência na cidade, e agora aquele desejo de empreender ele ainda existia, né? Como é que surgiu o Marina Store? Então, o Marina Store já surgiu lá quando eu vendia as revistinhas. Eu já tinha um Instagram e eu dei o nome de Marina Store, porque era a minha loja, né? Legal. E o meu nome, porque era eu que vendia. E também, né, na época eu fazia tudo sozinha, assim. Então, eu coloquei o meu nome na loja, né? E nessa transição ali de Estúdio M para ter o teu espaço, como é que foi? Porque hoje a tua loja, ela é dentro do Estúdio M. Isso? Isso, aham. Como é que foi conversar com o dono? Você falou, cara, agora eu quero ter uma loja, ou surgiu uma proposta dele, foi tua que chegou com um plano de negócio, como é que foi? Então, eu era gerente e o Márcio, ele sempre viu também esse lado empreendedor meu, né? Porque mesmo eu trabalhando ali no salão, eu continuava vendendo as minhas revistinhas. Eu vendi por muito tempo, né? E eu vendia ali. Aí até o pessoal brincava assim, nossa, dá um prego pra Marina, ela vende. Porque a gente tinha os produtos, antes o salão tinha os produtos de cabelo, eu trabalhava na recepção, então a gente ganhava comissão. E eu tava sempre vendendo. Qualquer cliente que passava ali, eu não deixava... eu não deixava de vender, né? E o Márcio foi notando isso. E aí ele tinha também um sonho de ter, né, dentro do salão dele, uma loja que fosse, assim, com os produtos, com um atendimento mais diferenciado, enfim. E aí ele me ofereceu essa oportunidade, né? No início ele queria fazer uma sociedade, mas aí eu falei pra ele que sociedade eu não gostaria, que se fosse pra eu fazer, eu queria algo que fosse meu, né? E aí ele concordou, né? A gente definiu um valor de aluguel, enfim. E hoje eu tenho a loja ali dentro, né? Com os produtos de cabelo que o salão já vendia antes. Hoje é tudo da Marina Store. Além disso, também tem outros produtos de cosméticos, maquiagem, perfume. Bom, já faz teu merchan, então, né? Claro. O que as pessoas podem esperar? O que elas podem ver lá na Marina Store? O que tem para as pessoas poderem comprar lá? Então, a gente trabalha desde perfumes importados, Body Splash, hidratante da Victoria's Secret, que é um sucesso, né? Um produto que a gente mais vende. Temos os produtos de cabelo também, das melhores marcas, né? E ali a gente tem um atendimento também bem diferenciado, onde a gente ajuda a cliente a buscar o produto perfeito para ela, né? Algo bem personalizado. Isso. A gente também traz, às vezes, por encomenda, se a gente não tem um produto em loja e a pessoa quer encomendar, né? Entendi. E essa história da encomenda nasceu com a necessidade hoje vocês têm encomenda, mas sempre teve? Ou surgiu a necessidade? Não, vamos começar a fazer encomenda também. Na verdade, assim, isso eu peguei um pouco lá atrás de quando eu já vendia as revistas, né? Porque antes as pessoas encomendavam e aí tinha o prazo e vinha a entrega. E hoje, embora eu tenha bastante mercadoria em loja, eu ainda não tenho, assim, uma coisa que vai ser para todos os gostos, sabe? Então, eu acabo pegando também por encomenda para não deixar de vender, né? Até porque em torno de 10 dias úteis a gente já consegue entregar o produto. Entendi. E existe algo que hoje não tem na Marina Store? Que tu pode falar, claro, né? Não tem lá, mas tu gostaria de ter? Assim, tipo assim, casa com isso aqui, casaria, e já tô pensando. Claro. Ou não pode falar, ou pode, enfim.
Não, tem sim, posso falar assim, uma vontade minha é focar mais em maquiagens importadas. Eu quero trabalhar com os gloss daqui com Milano, que são bem famosos e que é bem difícil de encontrar aqui em São Leopoldo, né? Então, acredito que o próximo passo eu já tô me organizando pra viajar e pra trazer essa novidade, que eu sei que vai ser um sucesso. Legal, legal, legal. E hoje, quem que é mais o teu maior público-alvo, assim? São os profissionais da área ou é o cliente final mesmo, assim? Porque tu tem material tanto pra um quanto pra outro, né? Mas quem acaba sendo mais o carro-chefe, assim? O cliente final ou o profissional que vai executar um trabalho com o teu produto? Então, os profissionais acabam consumindo bastante produtos ali da loja, né? Mas a maior venda, assim mesmo, é pro cliente final, né? Até porque a gente faz um trabalho ali bem focado nas redes sociais. Então, a gente tá sempre buscando, assim, mais também, enfim, ajudar no cliente Tu final. falou faz um trabalho bom na rede social, né? E se não tivesse? O que tu faria? Olha, eu faria igual eu faria lá atrás, né? Eu acho que eu iria fazer uma malinha e ir na casa das clientes oferecer. Legal, legal. Lá no início, tu começou sozinho ou já começou contratando alguém, Marina? Como é que foi isso? Então, logo que eu comecei, eu continuei gerenciando o salão. Ah, entendi. Então, eu contratei 2 meninas, né? Já no início? Já no início. Na verdade, logo que eu iniciei, eu tinha a Nicole, que ela começou comigo, né? Então, ela ficava ali responsável pelas vendas, enfim, ia me ajudando a organizar. E nos momentos que eu conseguia, eu tava ali na loja também, né? Porque, enfim, eu trabalhava no escritório, cuidando das outras partes financeiras e demandas, enfim. E aí, eu tinha uma outra menina que trabalhava na recepção e ela fazia um extra ali na loja, no início, né? Tá. E aí, depois, conforme eu fui precisando mais, ela acabou saindo da recepção e hoje ela trabalha comigo até hoje. Em que momento tu percebeu que, cara, eu tenho que abrir mão hoje dessa estabilidade que eu tenho, que é o salário que eu tenho como gerente dentro do Estúdio M, e preciso focar na minha loja? Teve uma virada de chave, cara, é agora ou nunca? Ou não teve? Tipo, foi natural. Teve, Abby. Eu sempre vi, assim, que eu trabalhando no meu negócio, eu podia ganhar muito mais do que eu ganhava ali, sabe? E aí eu fui vendo, assim, que eu podia tá mais ali, sabe? Que a minha presença ali ia fazer com que eu vendesse mais e que eu conseguisse mais focar, né? De fato ali. Porque, embora antes eu tinha as duas coisas, eu não conseguia focar 100% só na loja, que é o que eu gostaria, né? E eu vi que quando eu saí e foquei, realmente foi só sucesso. Tipo, deu resultado. É. Tá? Essa história de contratar alguém chegou a ser uma dificuldade pra ti? Porque o que eu percebo no mercado, tá? Há uma dificuldade grande das empresas em encontrar pessoas para poder ter a mesma entrega que o dono espera dele, né? Então, o processo seletivo ele acaba sendo um pouco mais dificultoso. Como é que foi para ti? Não tinha empresa, mas fazia a gestão da empresa de alguém. Chegou a ser uma dificuldade de contratação no início ou não? Então, no início, não. Eu percebi essa dificuldade depois, né? Que saiu essa menina que tava comigo no início. Aí, pra contratar outras pessoas depois, foi um pouco mais difícil. Mas Deus sempre entrega a pessoa perfeita na hora certa, né? Legal, legal, legal. E tu chegava a fazer contratação lá no Estúdio M ou não? Fazia, aham. Eu cuidava de toda essa parte, assim. Tem pessoas que estão lá hoje que fui eu que contratei que nem passaram pelo Márcio, por exemplo. E tu acredita que isso essa bagagem te ajudou ou... Me ajudou, com certeza, muito, né? Desde a parte da gente contratar, quanto também a gente testar, né? Às vezes o Márcio contratava alguém, às vezes, sem nem fazer um teste. Eu já não. Tipo assim, vamos fazer um cabelo, vamos fazer uma unha, vamos ver se é isso mesmo, sabe? Se realmente atende a necessidade da empresa. E lá no início, assim, a loja tem quanto tempo hoje, Marina? Então, loja física. Em outubro a gente vai estar completando 3 anos de loja. Uau! E nesses 3 anos, né, lá no início, lá no primeiro ano, os primeiros 6 meses, o que tu notou, assim, o que tu sentiu de dificuldade?
Então, Abi, eu acho que assim a dificuldade maior foi logo quando eu iniciei, que eu não tive um capital inicial muito alto, então eu tive que me virar assim com os produtos, com as mercadorias, porque como eu não tinha um valor tão alto para investir, eu tinha que fazer móveis, eu tinha que, enfim, fazer a minha fachada e tudo mais, eu tive que ir parcelando muitas coisas, sabe? E aí isso também dava meu Deus, eu preciso vender, eu preciso pagar, sabe? Entendi. Então, a maior dificuldade foi iniciar com capital baixo. Isso. Porque aí tinha que vender para poder capitalizar de novo e comprar mais mercadoria. Exatamente. E eu acho que essa é a realidade da maioria das pessoas que acompanham o nosso trabalho, né? A gente sabe que empreender é ter estômago, né? Dormir com dívida, acordar com dívida e saber que se não vender, pode dar tudo errado, né? É por isso que eu gosto de falar, cara, toda empresa que não vende, quebra. Tá? Então, tu pode ter uma boa gestão financeira, tu pode ter um bom posicionamento nas redes sociais, mas se tu não tiver um processo comercial bem alinhado, infelizmente tu tá inclinado a quebrar teu negócio por falta de venda. Tá? Então, venda é o coração de uma empresa, é a alma, é o cérebro, é tudo. Tá? Então, alinhem as vendas de vocês ou nos procurem que a gente pode te ajudar. Cara, e deixa eu te perguntar. Lá no início teve essa dificuldade, mas como é que tu superou isso? Porque essa loja tem quase 3 anos, tu superou isso. Então, eu fui pegando as marcas, né, muitas vezes nos boletos mesmo, parcelado, e fui me empenhando e vendendo e pagando. E assim eu fui conseguindo comprar mais vezes, ganhando mais créditos. E no início teve essa dificuldade do CNPJ novo para poder comprar mercadoria? Ou não? Tu já tinha um CNPJ com rodagem? Como é que foi isso para poder pegar as marcas? Porque eu sei que algumas marcas, elas pedem um tempo de CNPJ, né? Sim. Não, eu consegui, né, bastante, até porque como eu estava ali dentro do salão, e o salão às vezes já comprava algumas marcas, então a gente também foi conversando, enfim, foi dando o outro CNPJ que a gente já comprava também para eles... Como segurança, para validar? Isso. E aí eu fui conseguindo, então, tipo... Comecei com um limite baixo, né, nas compras, mas depois pagando em dia, enfim, isso tudo foi aumentando. E o que mais te assustou, assim, nessa jornada do empreender hoje, dona do meu negócio? O que mais te assustou, assim? Tipo, eu não via isso no Estúdio M, eu não via isso na empresa do meu pai. O que te assustou, assim? Alguma coisa gerou assim, meu Deus, isso aqui eu nunca passei. Então, eu acho que uma coisa que eu vivenciei que foi bem complicado, assim, foi a questão da enchente, né? Que não foi algo que eu tinha vivenciado ainda. Quando eu tava no salão, teve a pandemia, né? E aí a gente já foi algo bem difícil, assim, de lidar na época, né? Mas a gente passou por cima. E aí, quando veio a enchente, que eu estava no meu negócio, né? Com as minhas contas, enfim, eu fiquei um pouco assim mais tranquila, porque eu sabia que isso a gente já tinha passado e que a gente ia superar, né? Tu chegou a ser atingida, não? Como é que foi? Então, não diretamente, né? Ali na rua do salão, enfim, não pegou água, mas pegou ali na João Correia. Então, a gente ficou bem assustado, assim. Na minha casa, onde eu moro, também não entrou água, mas pegou água na rua. Então, a gente ficou ilhado alguns dias, né? Sem poder trabalhar. E com isso, a loja teve que ficar fechada, assim, umas 2 semanas, eu acho que foi. E aí, enfim, 2 semanas sem venda, sem giro, né? E tu chegou a fazer vendas no meio dessa doideira aí, ou tu realmente parou a loja e não, vamos resolver esses outros problemas que estão acontecendo? Então, eu tirei tudo, né? Onde eu tenho espaço da loja, eu tirei tudo, levei pro 2º andar, porque eu tava realmente com medo que pegasse água, enfim, e que viesse a dar prejuízos maiores, né? Mas o salão continuou funcionando com alguns profissionais que conseguiam ir até lá, né? E volta e meia alguém pedia alguma coisa, assim, algum produto, então o pessoal sabia onde estava e a gente conseguia vender uma coisa ou outra, assim. Não zerou, não chegou a não fazer venda. Nas redes sociais também eu aproveitei para postar dicas, postar algumas outras coisas também, que eu sabia que o pessoal ia estar ali, né? Com essa situação toda, a gente fica mais na internet. Então, também foi bom, né? Porque depois a gente colheu quando a gente voltou. Sabe que eu acabei conhecendo a loja por conta da internet, né? Tipo, o bom posicionamento da loja, as imagens eram legais, os vídeos eram legais, né? Então eu acabei conhecendo a loja pela internet.
Tu acha que se não tivesse a internet, a tua loja teria, tipo, se crescido na proporção que cresceu? Ou tu acha que não? O que tu pensa, assim, sobre isso? Eu acho que a internet é tudo, né? A gente, hoje em dia, tanto a gente tá muito na internet, quanto as pessoas também. Então, eu acho que sim, a internet ajudou muito, com certeza. Mas, claro que se não tivesse a internet, eu também teria achado outros meios de fazer divulgação. Se tivesse que fazer um panfleto ali, entregar nas casas, a gente faria também, né? E nesse início, teve alguém que tu é muito grata, assim, que te ajudou, assim, cara, eu sou muito grata a tal pessoa porque me ajudou nesse sentido? Aos meus pais, com certeza, né? Eles sempre estiveram comigo, sempre fizeram tudo assim pra Não que vai desse chorar, certo. tá? É. Não vai chorar. Mas eu sou muito grata a eles, né? Até quando eu precisei lá no início também, meu pai sempre deu um jeitinho. E deixa eu te perguntar, teus pais já eram empreendedores? Tu falou da tua mãe, que era prof, mas teu pai empreendia? O meu pai vendia. Ele sempre vendeu produtos assim, então ele ia nos lugares, sabe? E aí, depois de um tempo, quando eu já tava quase abrindo a loja, ele comprou um bazar também. Aí ele... Existe esse bazar ainda não? Existe. Hoje o bazar é da minha irmã, né? Legal. Isso. E o meu pai, ele já é, bem dizer, aposentado. Legal, legal, legal. É tua irmã que toca esse negócio. Isso. Chegam a conversar sobre negócio, business, assim, vocês? Ou não muito? Muito, muito. Nossa, a gente faz faculdade juntas, né? E eu tô sempre também ajudando ela, querendo passar dicas, enfim, assim. Tô sempre tentando dar um empurrãozinho nela também. Legal. Ah, esse bazar fica onde? É em São Paulo? Não. Não, o bazar dela é em Cachoeirinha. Ela é de Cachoeirinha? Não, ela é aqui de São Leopoldo também. Ela vai e vem todos os dias. Meu Deus, tá esse bazar pra São Leopoldo, gente. É. Chega a ser plano isso ou não? Ou por conta do ponto lá? Ela tem, eu acho que plano sim, mas ela também tem vontade de mudar, né? O ramo dela, assim. Porque Uau. ela gosta dessa parte de vendas, mas o bazar foi algo que veio, surgiu, apareceu pra ela de oportunidade, sabe? Mas o sonho mesmo dela, acredito que não seja esse. Possa ser outro. É. E hoje tu te sente realizada? Tu acha que tu vive o teu sonho ou tu se encontra dentro desse meio sentido? Cara, surgiu a loja, tô tocando, gosto, mas meu sonho é outro. Eu vivo o meu sonho, com certeza, Abi, mas eu ainda quero mais, né? E eu sei que eu vou conseguir. Eu tô no caminho. Tu pode falar o que é nessa mesma área, nesse mesmo sentido, ou esse querer mais é querer mais algo novo, algo diferente do que eu faço hoje? Não, é nesse meio mesmo, né? Meu sonho é ter mais lojas, ter mais Marina Store espalhadas por aí. E também eu quero muito fazer minha marca própria, né? Será que sai aí umas franquias? Sai, com certeza. Legal, legal. Cara, deixa eu te perguntar. Se tivesse que voltar lá atrás, tá? O que tu não faria? Eis algo que tu não faria? Assim, eu fiz isso lá atrás. Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria. Ou tu faria tudo igual? Sabe, eu acho que a gente às vezes precisa errar pra gente aprender, sabe? Então, claro que tem coisas que daqui a pouco eu não teria feito de um jeito, teria seguido de outro, mas eu acho que tudo faz parte do processo, sabe? Então, respondendo a pergunta, tu faria tudo igual? Ou alguma coisa tu faria diferente? Eu acho que se eu pudesse voltar atrás hoje, eu teria largado a gerência lá no início e teria ido pra loja e assumido desde o início, sabe? Eu acho que se eu tivesse me dedicado 100% desde o início, eu não precisaria ter tido outras funcionárias, ter pagado, né? Enfim, eu bem dizer, era quase o mesmo salário que eu ganhava na gerência. Então, isso sim, eu vejo que eu poderia ter feito diferente. Mas eu acho que tudo faz parte. Tudo contribuiu. Legal, legal. E se tu pudesse dar um conselho lá pra Marina sei lá, a Marina dos 18, que tava em casa, talvez pensando nessa loja, desenhando essa loja com o namorado, com o João. Manda um beijo pro João aí. João tá aqui, gente, tá aqui nos bastidores acompanhando tudo com a gente, tá? Acredito também foi uma peça principal pra Marina acontecer. Depois, se quiser contar um pouquinho da contribuição do João nisso, tá? Mas, o que tu diria pra essa Marina lá de trás? Tava planejando, pensando, desenhando. Desenha logo, desenha nome.
pensa na estrutura. O que tu diria pra ela? Então, eu diria que não é fácil, mas tudo é possível, né? E quando a gente acredita e deposita nossa energia nisso, não tem como dar errado. E eu sempre fui uma pessoa muito determinada, assim, se eu quero algo, eu vou fazer acontecer, sabe? E eu acho que é isso, sabe? Não desistir, seguir sempre em frente. E eu sabia que eu ia conseguir, sabe? Mas às vezes a gente tem medos, inseguranças, assim, coisas que nos levam a pensar, às vezes, até em desistir. Mas, na verdade, é parte do processo, né? E esse pensar em desistir, tipo, isso com certeza já passou pela tua cabeça. Mas foi alguma situação específica que, tipo assim, cara, eu vou desistir, vou fazer outra coisa, vou ser CLT. Chegou a existir? Teve alguma coisa que te impactou tanto assim? Então, Abi, eu já recebi várias oportunidades, assim, de trabalhos também, né? Então, isso já passou pela minha cabeça, assim, por causa que às vezes eu pensei assim, nossa, daqui a pouco se eu fosse trabalhar lá, eu iria ganhar mais do que eu ganho hoje. Mas a loja é um processo, né? Hoje eu não ganho ainda o que eu quero ganhar, mas eu sei que um dia eu vou chegar lá e vou ganhar até mais. Então, eu acho que tudo faz parte, sabe? Se tu pudesse dar um conselho pra quem tá que nem a Marina lá, desenhando essa logo, pensando na empresa, o que tu diria, um conselho pra quem tá começando a empreender, assim? Ou que tem o desejo, não sabe por onde começar? Talvez se identifica da história, se inspira. Claro, eu diria assim, ó, não tenha medo, tenha fé, sabe? Se tu quer, vai dar certo. Tu tem que depositar tua energia, depositar teu tempo, tudo pra isso, que não tem como dar errado quando a gente quer e quando a gente tá ali buscando isso, né? Legal, legal. E eu chego, o meu trabalho, o AB, a X1, ela chega na Marina Store, já quase no 3º ano de empresa. E por que que tu contratou uma consultoria? Tipo, o que que te levou a pensar que talvez seria legal pro meu negócio, né? Por que que tu pensou nisso? Então, assim, ó, eu acho que empreender é matar um leão por dia, né? Aham. E nem todos os dias a gente vai estar tão animado, né? E eu sentia que eu nunca tinha feito uma mentoria, algo que pudesse ajudar diretamente no meu negócio. E eu sentia essa vontade de abrir meu coração, falar quando a gente não tá bem também, naquilo que a gente precisa, né? Que tem mais dificuldades, enfim. Então, eu achei super importante contratar a mentoria. Então, eu fui atrás, já vi pessoas que faziam contigo, né? Acabei me identificando bastante. E pensei, é a hora de eu dedicar isso pra mim, até pra eu buscar mais, querer mais, né? É sempre bom a gente ter alguém com a gente, né? Legal. Partindo do princípio de que ninguém faz nada grande sozinho, né? A gente tá fazendo sozinha porque não é grande. Então, a gente vai precisar de mais braços, vai precisar de mais pessoas sempre. Né? Não que necessariamente seja eu, mas pode ser qualquer outro consultor, qualquer outro mentor que tu encontrar. Alguém vai poder te dar uma direção, te dar uma luz. Tá? E de que forma que tu percebe hoje, Marina, que a consultoria ela já te ajudou? Tu já colheu frutos, a gente tá há um mês, né? Faz um mês só, tá, gente? Mas tu já percebeu alguma coisa? Não, ainda tá no processo de plantio. Me fala um pouquinho sobre isso. Muito, Abi. Eu noto que já mudou muito, assim, porque naqueles dias que eu não tô tão animada, sabe? Eu te chamo, eu vou lá, eu falo contigo e eu saio de lá outra pessoa, sabe? Até mesmo minhas funcionárias falaram pra mim, nossa, Mari, quando tu começou tu tava com uma carinha e agora tu já tá com outra tão mais feliz. E realmente, sabe? Eu saio de lá com todo o gasto, toda a energia, eu já chego na loja, vai ser assim, vai ser assado. Então, eu acho que é extremamente importante. Se eu pudesse dar um conselho, façam mentoria. Legal, legal, legal. E deixa eu te falar, aqui, outro dia tu pegou e mandou uma foto lá da faculdade de um conteúdo que nós tínhamos visto no primeiro dia de mentoria, que tá aprendendo no 5º semestre, no 4º semestre da faculdade. Matriz SWOT. E legal. E como é que foi assim, cara, eu já sei fazer isso, aprendi lá com a Abi. Então, nós estávamos fazendo um trabalho, né? E o trabalho era da loja. E aí a prof disse, vocês têm que fazer a matriz SWOT da empresa. E aí eu olhei pro meu grupo e falei, já tenho tudo pronto. Boa. Parte do que a gente vê dentro da mentoria, realmente, isso é um conteúdo, são ferramentas que tu vai aprender na faculdade, que tu vai ter que esforçar, vai ter que buscar.
Só que nem todo mundo tem essa disposição, nem todo mundo tá no seu auge dos 23 anos, né, se formando na faculdade, né? Então, talvez o que encurta esse caminho de conteúdo, de acesso, vai ser uma mentoria, vai ser uma consultoria, tá? Pensando hoje no futuro da loja. Hoje, tu até falou sobre o desejo de ter outras Marine Store, mas tu pensa na mesma cidade, tu pensa, cara, uma por cidade, tem alguma cidade que tu deslumbra, cara, lá eu gostaria muito e seria assim? Eu penso em cidades diferentes, né? Um lugar que eu tenho muita vontade de colocar a Marine Store é em Novo Hamburgo. Eu acho que super combina. Eu nasci lá também, né? No Hospital Regina, então eu sempre me identifiquei muito com o lugar. E outro lugar que eu também penso muito, que também é meu sonho, assim, é Florianópolis, né? Na praia. Legal, legal. Viver a tua arte na praia. Claro. Pensa em ir embora ou não? Penso, tá nos planos. Tá nos planos. Legal, legal. Curto, médio, longo prazo. Então, eu acredito que médio, né? Porque ainda tenho que estar aqui, né? E me dedicar bastante aqui pra conseguir isso a um médio prazo. Legal, legal. Hoje, tu percebe que ainda vocês têm algumas dificuldades internas dentro da loja? Ou não, tudo hoje com a expertise que eu tenho lá do Estúdio M e do que eu já venci na loja, eu tô tirando de letra? Ou tu ainda se vê com algumas dificuldades? Eu ainda me vejo com dificuldades, né, Abi? É bem complicado, assim, porque eu costumo dizer que são meses e meses, né? Tem meses que às vezes é mais forte, é mais fraco, enfim. Então, isso tudo às vezes acaba impactando também, né? Na parte financeira também, enfim. Na organização. E deixa eu te perguntar, teve algo que tu fez assim, alguma estratégia que tu usou que, cara, isso foi um sucesso e tu poderia dizer, cara, façam isso, mais isso, que vai ter tal resultado? Então, eu criei o nosso grupo VIP no Whats, né? Que até foi ideia tua, né, Abi? Legal, legal. E eu achei que deu super certo. A gente viu ali o quanto a gente tem de clientes que estão com a gente, que apoiam, que entraram, né? E a gente vem trazendo alguns conteúdos bem exclusivos para elas, mas eu quero cada vez mais me dedicar nisso para trazer dicas, enfim, conteúdos e para que todo mundo que tá ali se sinta realmente especial, porque são, né? Tu sabe que isso é bem impactante, porque as pessoas, elas têm essa necessidade de pertencer a alguma coisa, né? Esse senso de pertencimento. E às vezes um grupo dentro do WhatsApp com pessoas que compram a mesma coisa, se identificam com o produto, se identificam com a marca, é algo tão simples, mas que a gente deixa passar. Eu conheço várias outras pessoas, Marina, que já fizeram grupo VIP, já fizeram um grupo exclusivo, grupo de oportunidade, já fizeram ali, usaram a mesma estratégia de forma diferente, mas que não depositou tanta energia quanto tu coloca. O que eu vi, né? Eu tô no grupo também, né? Tô acompanhando lá. Eu vi que tu coloca mais de energia, do tipo assim, cara, tu realmente traz conteúdo exclusivo pro grupo. Tu realmente traz condição especial para o grupo. Porque eu via muito, e até fica uma dica pra galera, a mesma oportunidade que eles postavam no grupo, eles postavam lá no Instagram. Pô, então não tem nada de VIP, não tem nada de exclusivo, sabe? Então, mas eu percebo que tu faz isso, e faz bem, né? Faz bem, não é aquele negócio chato de toda hora mandando mensagem, toda hora entrando foto, vídeo, não. É algo bem esporádico, todo dia tem, e todo dia é alguma coisa que faz sentido. Tá? E essas foram as que tu acertou. Mas teve alguma coisa que tu fez que deu errado? Alguma estratégia que tu, cara, essa aqui vai ser a estratégia de milhões e na verdade não deu tão certo assim? Errado, assim, não deu, porque no final sempre dá certo, sabe? Mas já teve coisas que eu fiz que eu tive mais dificuldades, né? Além do nosso grupo VIP, a gente tem um grupo de rifas também, onde a gente faz rifas semanais. Então, às vezes eu pretendo, assim, tipo, vender a rifa num certo período e não vendo. E aí eu preciso trabalhar mais pra conseguir aquilo, sabe? Então, já aconteceu assim, queria sortear num dia, mas não vendi todos os números, vou estender um pouquinho mais. Mas eu não acho que isso seja errado, porque, que nem eu disse, no final dá tudo certo. No final, Aravina, explica um pouquinho dessa estratégia da rifa.
E da onde tu tirou isso? Tá? Eu conheço várias pessoas que já fazem a estratégia da rifa, tá? E funciona, dá certo. Mas tem gente que nem sabe que ela existe, tá? Então, pra quem não sabe fala pra quem não sabe que existe. Como é que funciona? Onde é que tu tirou essa estratégia? E de que forma que isso funciona no teu negócio? Então, eu via outras pessoas fazendo, assim, já achava bem legal, inclusive já participei. Felizmente, nunca ganhei nada. Mas aí eu comecei a pensar, fazer assim pra Marina Store, acredito que também seria legal, porque às vezes as pessoas não têm o valor pra comprar um produto, e na rifa elas podem concorrer, né, por R$10, que é o valor do número. E às vezes pode estar com a sorte e levar. Então, normalmente a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Eu determino ali o produto que vai ser, a quantidade de números. É R$10 o número. A pessoa escolhe o número, manda o Pix, a gente preenche o nome dela. Assim que a gente vende todos os números, a gente faz uma live ao vivo no Instagram e sorteia pelo aplicativo sorteador. E aí o número que dá ali, a pessoa leva. E é bem legal, porque a gente fica, tanto eu quanto as clientes, fica todo mundo ali ouvindo naquela adrenalina da... Será que vai ser eu? Será que vai ser eu? E é muito legal, assim, tem várias clientes que já ganharam, né? Já teve gente até que ganhou mais de uma vez. Então, é bem legal, bem especial e as clientes gostam bastante também. Qual que é o tempo, o mais rápido que tu vendeu numa rifa e qual foi a rifa que tu mais demorou pra vender? Então, a rifa mais rápida que eu fiz, ela vendeu no mesmo dia, sabe? E que demorou mais, assim, foi acho que umas 2 a 3 semanas. Que ela ficou se estendendo. E eu gosto das coisas pra logo, sabe? Eu não tenho muita paciência de esperar. Então, com a rifa é a mesma coisa. Eu colocava ali, eu queria que vendesse, sabe? Se ficava um pouquinho travado, eu já ficava aflita. Mas, no fim, sempre dá tudo certo. E o que acaba vendendo de número, assim? Vende bastante números ou... O máximo que eu já fiz de números foi 150 números. Que essa foi a que eu demorei um pouquinho mais pra vender. 150, R$10? Isso, 150, R$10. Meu Deus, 150 pessoas? Ou pessoas compraram mais de um número? 150 números. Não, geralmente as pessoas compram mais de um número. É muito raro as pessoas que compram um número. Mas já teve gente que comprou um número e ganhou com esse único número também. Legal. E isso foi surgindo agora, a história da rifa, essa história do grupo VIP. Mas, e lá no início, lá da loja, quais eram as principais estratégias que tu usou para poder vender? Para te lançar a tua marca no mercado, para as pessoas saberem que tu existia, comprar de ti, além de estar dentro do Estúdio M, que era uma baita estratégia, né? Mas o que mais tu fazia assim? Chegava a fazer algo diferente dos outros? Então, eu fazia bastante vídeo, né? Fazia patrocinado também. Isso foi fazendo com que mais pessoas conhecessem a loja. Teve gente até que dizia pra mim, nossa, a loja é tão pertinho, e eu nem sabia que existia, né? Porque, enfim, como fica dentro do salão, acaba que as pessoas, às vezes, que passam na frente não conseguem identificar que ali tem a loja, né? Então, isso foi buscando mais pessoas pra conhecer a loja, né? Acredito que o Instagram, enfim, as redes sociais ajudou bastante. E como é que tu organiza esse teu tempo, Marina, pra essa construção de conteúdo assim? Tu dedica um dia específico da semana pra fazer isso? Ou não, cada dia é um dia e eu vou fazendo. Ou tem um cronograma, como é que é isso? Porque as pessoas têm essa dificuldade, né? Tipo, de criar conteúdo, de não saber o que fazer. Meu Deus, o que eu faço? De onde é que tu tira tanta ideia? Hoje a gente tem um chat GPT, né? Mas e antes? Então a gente tem um cronograma, né? Eu e as meninas. Sempre onde tem horário pra postar bom dia. A gente tem toda uma sequência ali que tem que seguir. Então, eu deixo elas responsáveis, sempre porque elas estão ali, né? Sempre no horário delas. Então, elas ficam responsáveis por fazer esses posts. E eu, quando eu tô lá, eu sempre posto algo a mais, né? Eu sempre vejo alguma coisa a mais. Uma coisa que eu faço, assim, que eu tava fazendo bem de rotina, que deu super certo, era o protetor solar que a gente tava vendendo na loja. Todo dia de manhã eu chegava e passava aquele protetor solar e ia aplicando ali, falando sobre ele. E, nossa, a gente vendeu muitos protetores solares, sabe? Então, é muito legal porque às vezes eu coloco alguma coisa, eu indico, a cliente vai lá e tira um print, chega lá na loja, quero esse produto, quero o mesmo produto que a Marina tava usando, sabe? Isso legal. É muito legal. E tu hoje tu tem uma recorrência da tua presença na loja? Ou hoje tu consegue ir de forma mais esporádica? As gurias dão conta? Como é que é isso? As gurias dão conta. Essa parte, assim, da questão das vendas e tal, elas conseguem se organizar, né? Mas claro que quando a gente tá lá, nada como o dono da loja tá sempre, né? Uhum. Então,
Eu tento sempre ir todos os dias, né? Às vezes eu não consigo, porque eu tenho que viajar, enfim, buscar outras mercadorias. Mas normalmente eu tô lá e a gente tá sempre lá com todo o gás pra atender todo mundo, né? E tu diz, pô, saio pra viajar. Vai sozinha? Vai com alguém? Como é que tu faz? Como é que é essa tua rotina da viagem? Normalmente meu pai vai comigo, né? Meu parceiro desde sempre. E aí, geralmente ele vai dirigindo, eu já vou organizando os lugares que a gente vai, o que a gente vai comprar, enfim. Mas ele tá sempre comigo quando eu preciso. Legal, tu acaba tendo essa disponibilidade. Ele tem essa disponibilidade de te acompanhar. Sim, agora como ele é aposentado, né? Aí ele tá sempre ali na volta. Legal. Às vezes ele viaja também bastante, ele vai pra praia, enfim, ele é minha mãe, mas quando eu preciso, ele tá ali. Tá disponível. Legal. E Marina, se hoje tu não tivesse a possibilidade de ter um negócio como o que tu tem. Eu não tenho a possibilidade de ter uma loja igual a minha. Tipo, que outro tipo de negócio tu teria? Tem algum outro tipo de... algum negócio secundário que te brilhe o olho? Então, tem. Eu, até um tempo atrás, eu já tava pensando em ter algo a mais, né? Mas eu sou muito de focar naquilo que a gente tá, né? Então, eu decidi que eu não vou fazer esse outro negócio, mas sim vou focar mais na loja, né? Em ter mais filiais, enfim. Mas o que eu acho legal, que eu me identifico também, seria trabalhar com roupas. Roupas? Legal, legal, legal. Mas tu gosta muito dessa questão da moda, assim? Ou Eu gosto é mais bastante. pelo business, é pelo negócio? Loja dá certo, vende, dá dinheiro. Eu gosto bastante e eu vejo que tem um potencial bem grande, sabe? Eu tenho amigos e conheço pessoas que têm negócios de roupa, assim, e eu vejo que realmente dá pra ganhar bem. O que tu faria que tu vê que as pessoas não fazem numa loja de roupa, por exemplo? Existe algo assim, cara, eu faria isso aqui. E eu não vejo as pessoas fazendo muito. Então, eu acho que normalmente as pessoas que têm loja de roupas, elas focam ali no seu ponto comercial, né? Acho que o que eu faria bastante também seria de levar até as clientes, ou às vezes até em lugares comerciais, assim, sabe? Atender algo mais personalizado, tu indo no lugar, enfim. O que eu faço bastante até com os produtos agora é ir em escolas e vender para os professores, então isso eu acho bem legal, porque às vezes os professores, não querem ir até a loja, mas tu estando lá, eles, preciso disso e acabam comprando, sabe? Não venho, mas eu vou. Exatamente. Legal, Eu legal, vejo que a legal. mulherada gosta bastante, assim, dessa exclusividade, sabe? Entendi. E hoje o público que ele compra de ti, ele chega a te pedir algo que tu não tem? Isso acontece com os perfumes, né? Como eu ainda não tenho, assim, uma gama muito grande dos perfumes, acaba que às vezes, eu uso perfume específico, que eu não tenho, mas daí é aquela coisa que eu consigo trazer por encomenda, né? Mas um grande diferencial que eu percebo que tu tem lá, Marina, é que os perfumes que tu tem amostra. Tenho amostra, tenho provador. Eu prezo muito por isso, né? Porque eu acho que a cliente que vai ali, ela precisa experimentar, ver qual produto vai se identificar mais com ela. Então, eu acho isso essencial. E eu vejo que nas lojas do mesmo nicho, nem todos têm, tipo assim, o provador de todos, tem aquela amostra de todos, né? E foi algo que eu achei muito massa, assim, eu tenho provador de todos os meus produtos. Uau! Peraí, tipo, não é todo mundo que tem isso. Isso é um diferencial, com certeza. Se tu pudesse dizer assim, qual que é o maior diferencial da tua loja? O que seria esse maior diferencial? O atendimento, com certeza, né? E aí entra também essa parte de ter os provadores dos produtos. Mas ali as gurias também, elas não são só vendedoras, elas são especialistas no que elas estão fazendo. Então a gente tá sempre buscando se aprimorar mais, conhecer mais, para sempre suprir, né, a necessidade do cliente com aquilo que ele busca, né? Eu sempre falo para elas que o negócio não é a gente só pensar em vender, a gente tem que deixar o cliente satisfeito, porque um cliente satisfeito vai voltar, né? Perfeito. Dentro desse processo comercial de vocês chegam a fazer, por exemplo, um resgate de cliente, um pós-venda, realmente buscar entender se o que tu vendeu atendeu a necessidade dele, ou é algo que ainda não tem dentro do processo de vocês? Como é que é isso? Então, Abi, isso a gente está implementando, né? Eu sei que é algo que eu deveria
ter feito desde o início. Acho que eu pequei um pouco, mas também pelo fato de eu ter muitas coisas para lidar lá no início, eu não dei uma atenção maior a isso. E hoje eu vejo que eu já deveria ter começado lá atrás. Mas a gente tá começando, né, a fazer cadastro de cliente, a fazer, enfim, e vamos começar sim com esse pós-venda que também é extremamente importante. Até mesmo porque o pós-venda, né, gente, para quem tá acompanhando de casa, o pós-venda ele é muito interessante, não só pelo feedback do cliente, mas para te ver se aquilo que tu tá comercializando tá atendendo a necessidade do teu público. Porque daqui um pouquinho tu tá insistindo em algo que, cara, não que não dá certo, não que não funciona, mas que não satisfaz quanto o cliente gostaria, sabe? Então, no pós-venda a gente consegue, sem contar que pós-venda, né? Eu me sentiria muito importante se eu comprasse algo contigo daqui a um tempo, mas, pô, e aí? Agora o dia tem promoção, vai ter promoção, uma coisa, Dia das Mães, alguma coisa ou não? Claro, a gente já tá fazendo os press-kits com as vendas antecipadas, né? Daí ganha a nossa necessaire. Legal. Tipo, comprei um presente pra Nath, minha esposa, Dia das Mães, lá na Marina. Se daqui a um tempo tu mandar uma mensagem pra ela, mandar uma mensagem pra mim, perguntando se foi legal, se ela gostou, com certeza a gente se sentiria feliz, privilegiado, né? Até porque não pode ser só venda, né? Porque se for só venda, o cliente vai me ver muito como interesseiro e vai me ver pouco como alguém interessante, né? É um diferencial, né? Que nem agora eu vejo que a gente tá montando os cadastros dos clientes, então a gente tem mandado mensagem no WhatsApp, né? Pedindo e... Mesmo que a gente tá fazendo o cadastro, ainda assim também sai venda, porque a cliente já lembra que tu tá ali chamando ela, já se sente importante que a gente quer fazer um cadastro especial dela, né? E ontem mesmo eu tava mandando para as clientes e já acabei vendendo também. Legal. Vocês fazem esse trabalho mais ativo, assim, de chamar cliente, mandar mensagem, encher o saco? Ou... Sim, a gente faz bastante. Às vezes eu até penso que eu tô sendo chata demais, sabe? Legal. Porque quando chega novidade, essas coisas, a gente quer sempre mandar ali, né? E às vezes a gente acaba também não tendo tantas respostas, mas eu sei que elas estão sempre olhando e acompanhando tudo. Gente... mas não é chato ficar mandando mensagem, oferecendo. Chato é não vender, gente. Chato é que tu querer comprar alguma coisa e não ter dinheiro pra comprar. Chato é teu filho te pedir um negócio e não ter grana porque tu não vendeu naquele dia. Isso é chato, não é chato oferecer. Se não quer receber mensagem minha, me bloqueia. Me fala, não quero receber mensagem. Mas enquanto tu não me falar isso, eu vou mandar mensagem até a pessoa falar alguma coisa. Então, não se preocupa, não é chato. Chato é não vender. Chato é querer comprar e não ter dinheiro, tá? Então, se os clientes estão... É que vendo é matemática, né? Nem todo mundo que vai ver, vai responder e vai comprar. O normal, gente, é os clientes não comprar. O normal é eles ver a tua mensagem e passar despercebido. O anormal é eles falar: ai, que legal, sim, quero, manda teu Pix que eu vou pagar agora. Isso é anormal, tá? O normal é eles não querer, sabe? Eu não sei se eu cheguei a te contar, mas tem um cara muito conhecido hoje a nível Brasil, um milionário brasileiro, que é o Rick Chester, né? O cara ficou milionário porque ele gravou um vídeo falando sobre crise, né? Ele vendia água em Copacabana, o bilionário Flávio Augusto achou ele e levou ele para uma palestra em Harvard, escreveu 2 livros e o cara estourou. E num dos livros ele conta assim, Marina, que ele tinha uma meta de vender água em Copacabana, que era de vender 30 águas por dia. 120 águas por dia. Só que ele percebeu que a cada 30 pessoas que ele oferecia, ele vendia uma água. Aí eu peguei e fiz o cálculo, né? Cara, se ele tinha que vender 120 e a cada 30 vendia uma, ele saía de casa disposto a oferecer para 3.600 pessoas. Se ele vendia 120 dessas 3.600, ele tomava 3.480 não na cara. E eu chego a uma conclusão, que vendas não é quantos sim eu ganho, mas sim quantos nãos eu aguento tomar na cara, né? Agora tu imagina, o cara saía disposto a todo dia tomar 3.480 não. A gente toma não de um cliente, fica triste. Um cliente não responde, fica na bad, né? Então, fica aí o conselho para as equipes comerciais, dono de empresa, manda mensagem, enche o saco. Quem não quer receber mensagem, que te bloqueie, tá?
Vai ter cliente que não vai gostar? Vai. Mas vai ter cliente que vai comprar só porque tu chamou. Tá? Pra gente poder ir se encaminhando aí pro final, tá? Qual que seria o próximo passo da Marina Store? Pode falar? Então... Ou não? Porque eu acho que quando for ao ar, já vai estar. Eu acredito que já vai ser na próxima semana, né, Abi? Segundo o nosso planejamento. Mas, então, o próximo passo vai ser lançar o nosso site, né? O nosso famoso e-commerce. Tô muito ansiosa pra isso. Sei que vai dar muito certo. E tô com muita expectativa. Eu acho que quando esse episódio for ao ar, o e-commerce já vai ter sido lançado, já vai estar rolando. Então, já não vai ser mais uma novidade para as pessoas. Né? Mas comprei muito, né? O site é para poder facilitar esse novo comportamento de compra do cliente, né? Assim como tem pessoas que gostam de conversar, bater papo para poder comprar, tem gente que só quer saber qual que é o produto, quanto é e quero receber na minha casa. Né? Então, tem mais um braço aí da Marina Store que vai ser o e-commerce. E o site, ele foi pensado e planejado, assim, com muito carinho, sabe? É minha cara, meu jeito. Então, desde a descrição dos produtos, né? Tudo que eu coloquei ali, eu acho que é bem o que as clientes buscam saber, né? Enfim, como é a fragrância, como que é o modo de uso, a indicação, enfim. Então, eu realmente fiz, assim, com todo o carinho do mundo, né? Tanto é que eu já estou desde setembro do ano passado fazendo isso, né? As fotos que a gente fez também pro site, foi tudo eu que fiz, né? Então, realmente é um sonho saindo do papel. Legal. Marina, naquela câmera ali, deixa aí tuas considerações finais, um agradecimento, uma frase de impacto, né? Tuas considerações finais aí, fica à vontade naquela câmera. Então, eu acho que se tu tem um sonho de empreender, não desista dele. Fácil não é, nunca vai ser. Mas se tu tá no caminho, é porque tu tem todo o potencial do mundo e não tem como dar errado aquilo que a gente deposita nossa fé e esperança, né? E faz acontecer de fato. Então, realmente é batalhar, é buscar, é se dedicar que o resultado vem. Beleza, Marina? Eu quero te agradecer muito por ter vindo contar um pouquinho da tua história, né? Mesmo muito nova, com 23 anos, mas com uma baita bagagem, tanto de gestão como empreendendo, né? Com certeza tem uma inspiração para outros jovens empreendedores, né? Jovens empreendedores, pessoas que têm esse desejo, mas ainda não tiraram isso do papel. Fica aí o meu agradecimento a todos que nos acompanharam até aqui. SMK, o melhor estúdio da região. Então, quer gravar um curso, quer fazer um podcast, venha para SMK. Eu sempre falo para as pessoas assim, a minha preocupação, gente, é chegar aqui e gravar. Quem que edita? SMK. Quem que grava? SMK. Quem é que faz os cortes? SMK. Quem é? É tudo SMK. Nossa preocupação é chegar aqui com o convidado, sentar e gravar. Então, se tu procurar algo assim, esse aqui é o melhor lugar. Curte, compartilha, comenta, envia para alguém e coloca aqui nos comentários o que tu achou desse episódio. Né? Vai comprar lá no e-commerce da Marina, vai visitar lá a Marina, lá na loja, no espaço físico. Se você ainda não segue o canal, segue. Marina, só deixa o teu @ tanto o teu pessoal quanto da Marina Store, o pessoal te acompanha lá. Meu @ então é marinabart_ e o da loja é @ Marina Store com 2 no final. Onde a gente encontra a loja? Dentro do Estúdio M, na Rua Independência, no centro de São Leopoldo, número 1501. Time, Deus abençoe vocês, vamos pra cima e até o próximo episódio.